Olá, companheiros da Causa Operária TV e da Rádio Causa Operária. Começa agora mais um podcast, O Mundo em uma Hora, seu podcast de notícias e análises internacionais, de todas as segundas-feiras, às 3 horas da tarde, comigo, Eduardo Vasco, e também com César Chenhot, para a gente falar aí sobre o que acontece pelo mundo. E hoje um podcast especial sobre a invasão do Capitólio, do Congresso dos Estados Unidos, ocorrida na última quarta-feira por simpatizantes do presidente Donald Trump. Lembrando, né, para você curtir o nosso vídeo, para você comentar à vontade aí no nosso chat, para você compartilhar também o podcast na Causa Operária TV, e curtir, se inscrever no nosso canal e tornar-se membro também da Causa Operária TV. Bom, ficou famoso aí pelo mundo todo, né, o evento da última quarta-feira, que foi a invasão do Congresso dos Estados Unidos por cerca de 3.000 pessoas que participavam de um evento aí, uma manifestação convocada pelo Trump em frente à Casa Branca contra a fraude eleitoral. Nessa manifestação havia cerca de 50.000 pessoas, era muita gente mesmo, no dia em que o Congresso homologaria o Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, sessão presidida pelo Mike Pence, né, vice-presidente dos Estados Unidos. Essa manifestação ela terminou e os manifestantes, uma parte deles, se dirigiu para o Capitólio, que fica a cerca de 3 quilômetros da Casa Branca. Lá, a multidão começou a se manifestar e iniciou uma invasão mesmo, tomou conta do Capitólio, entrou dentro das salas do prédio, inclusive várias fotos aí rodaram o mundo de manifestantes sentando na cadeira do presidente do Senado, né, intimidando os guardas. Diz-se que alguns deles estavam armados, os manifestantes, embora as fotos, não haja muitas fotos aí que indiquem isso, mas 5 pessoas, pelo menos até agora, né, morreram, manifestantes, né, portanto, teriam sido atingidas pelos guardas do Capitólio. Essa invasão aí foi a primeira na história dos Estados Unidos desde 1812, quando da guerra com as tropas britânicas, né? E o Canadá na época era um país colônia, né, da Grã-Bretanha, e participou dessa guerra, e as tropas invadiram o Capitólio em 1812, se eu não me engano, quando também incendiaram a Casa Branca. Mas desde então, nem mesmo durante os grandes protestos contra a guerra do Vietnã aconteceu algo parecido com isso daí. Foi realmente um evento que vai ficar para a história. A imprensa burguesa, né, e, e a imprensa imperialista do mundo inteiro repercutiu isso daí como se fosse uma tentativa de golpe de Estado fascista promovida pelo Donald Trump. A imprensa dos Estados Unidos, cobrindo em loco e ao vivo essa invasão, chamava os manifestantes de bandidos, de arruaceiros, de terroristas, e os mesmos adjetivos eram encaminhados para o Donald Trump, como se ele fosse o responsável por essa invasão. No entanto, o Trump, ele em nenhum momento incentivou essa invasão. Os poucos comentários que ele fez nas redes sociais foram falando para as pessoas ficarem calmas, não agirem com violência,
não atacarem os guardas, e depois disso, pressionado, né, pela imprensa imperialista, ele gravou um vídeo pedindo para os manifestantes voltarem para casa, que embora eles tenham sido vítimas de uma fraude eleitoral, segundo Donald Trump terem vencido as eleições de lavada, eles deveriam voltar para casa pacíficos para não causar mais nenhuma baderna, segundo a imprensa imperialista, no Congresso dos Estados Unidos. Os manifestantes, poucas horas depois, deixaram, né, a casa, mas, de qualquer forma, a situação continua repercutindo nos Estados Unidos, né? Se fala agora em em um impeachment do Donald Trump. Desde quando, da quarta-feira, quando houve isso daí, levantou-se muito a possibilidade de impeachment. Os deputados e senadores acusando o Trump de estar por trás disso, já tentando levar adiante um processo de impeachment, inclusive de prisão do Donald Trump e de impedimento que ele possa participar de futuras eleições para a presidência dos Estados Unidos. Queria já que convidar o César Chenhot para fazer um comentário inicial sobre esse fato aí histórico da invasão do Congresso dos Estados Unidos. E aí, César, tudo bom? E aí, Vasco, bom dia aí, boa tarde para os camaradas que acompanham aí o podcast na Causa Operária TV e na Rádio Causa Operária. Então, né, 2021 realmente promete. Nós já começamos o ano aí com um evento que mexeu aí com o mundo inteiro. Praticamente nenhum setor político deixou de fazer seu comentário, de dar sua opinião sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, apesar de que a maioria dos setores de esquerda internacionalmente aí, pelo menos acabaram comprando o que a imprensa imperialista disse aí sobre os acontecimentos no Capitólio. Sobre o que você falou, Vasco, acho que é importante a gente destacar essa questão da abertura do processo de impeachment contra o Trump, por ele supostamente ter incentivado atos contra a democracia nos Estados Unidos, né? Por ele ter incentivado aí a invasão do Capitólio. É importante a gente lembrar que isso daí não é só contra a extrema-direita, né? O pessoal não pode incentivar um mecanismo desse supostamente contra a extrema-direita e depois esperar que isso não aconteça, né? Nós tivemos na Bolívia um caso recente que foi muito parecido, que os manifestantes aí lutando contra o golpe de Estado, contra a presidência aí da Jeanine Áñez na Bolívia, eles fecharam rodovias, saíram em massa nas ruas, fizeram greves aí, exigindo novas eleições e também contra o golpe de Estado. E o que aconteceu foi que o governo golpista acusou o Evo Morales de fazer uma incitação ao terrorismo, de organizar atos terroristas, né? Ou seja, a gente não pode criticar aí o Donald Trump por ele simplesmente ter incitado as pessoas a irem para as ruas, o que, como você disse, ele de fato não fez isso, né? Não necessariamente ele disse para as pessoas invadirem o Capitólio e tudo mais, mas a gente, por mais que ele tivesse feito, a gente não pode prender a pessoa por conta disso. Primeiro, a gente não pode prender nem derrubar um presidente por falar, né? Por dar a sua opinião. É até melhor que um presidente fale aquilo que ele pensa, né? É muito melhor, por exemplo, que o Bolsonaro diga tudo que tem na cabeça dele do que ele esconda e faça tudo por debaixo aí dos panos, aí dentro dos gabinetes, e a população não saiba de nada. É muito melhor que ele diga, né? E a gente não pode aí querer que derrube um presidente, o presidente mais importante do mundo, né, que é o presidente dos Estados Unidos, o presidente do imperialismo, simplesmente por uma questão aí dele ter falado alguma coisa, dele ter incitado algum ato, e além do fato de falar, pelo fato dele ter, se ele tivesse incitado mesmo um ato,
é ainda mais dramático que a esquerda queira aí que ele seja impeachmentado, né? Porque isso daí pode se voltar muito contra a gente, né? O impeachment, os democratas aí principalmente estão levantando, querendo levar adiante um processo de impeachment, o que é engraçado porque faltam apenas 9 dias para que o Trump deixe oficialmente o país, né? O país não, o governo dos Estados Unidos. Por que eles querem o impeachment agora, né? Fica claro que eles querem isso daí agora para impedir que ele se candidate em eleições futuras, porque ele é um nome muito forte e que agora com a crise, né, com tudo que está acontecendo, é o provável eleito nas próximas eleições, né? Então é por isso que eles não querem que ele, por isso que eles querem impeachment ele agora. A Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Estados Unidos, ela deu um ultimato para o Mike Pence, ela deu 24 horas para que ele utilize a 25ª emenda e derrube o Donald Trump, senão os democratas vão abrir um processo de impeachment dentro da Câmara. Na Câmara, eles são a maioria. No Senado, os republicanos são a maioria. Mas é preciso lembrar que uma parte importante dos republicanos, a parte que é menos ligada ao Trump, muitos deles já deixaram o governo, né? Nós tivemos aí várias pessoas saindo do governo Trump nos últimos dias, dizendo que é um autoritarismo, ele está fazendo coisas contra a democracia e tudo mais, né? É tipo assim, o governo inteiro você fica com a pessoa nos últimos dias, quando ela está sendo destruída pela imprensa, você abandona dizendo que ele é contra a democracia, como se você não soubesse disso nos últimos 4 anos, né? Então, a gente vê que está se armando aí o bloco mais importante do imperialismo, ele está se armando aí para impedir que o Trump concorra novamente às eleições e tentar minar aí esse movimento ligado ao Trump, né, das pessoas ligadas ao Trump. O rapaz que ficou famoso aí por vestir pele de urso, chifre aí, que algumas pessoas compararam ele com o Village People, disseram que ele era integrante da banda, que foi o símbolo aí das pessoas que invadiram o Capitólio, foi preso, né? Então, é uma situação muito, muito delicada, né? Ainda mais com a esquerda incentivando esse tipo de coisa. É preciso lembrar que, por exemplo, se a gente for lá invadir o Congresso hoje, se a gente incentivar que as pessoas que invadam aí um congresso sejam presas, se a gente quiser hoje invadir o congresso com um bando de direitistas que tem lá, que está passando um monte de leis contra a população, que tiraram a previdência, estão privatizando tudo. Se a gente for lá invadir o congresso, nós também podemos ser presos, né? E na realidade o Congresso tem que ficar subordinado à população. A população deveria ter o direito de entrar no Congresso e tirar todo mundo de lá a hora que bem entendesse, né? Não o contrário. Esses protestos, esse protesto à invasão que ocorreu dos trumpistas, né? A gente tem que entender duas coisas. Uma coisa é a ideologia dessas pessoas, que grande parte, se não a maioria, era de extrema direita, né? Trumpistas ideológicos, fascistas, embora uma parte possivelmente fosse de pessoas que votaram no Trump e acham que o Donald Trump poderia tirar elas do desemprego e viram que foi uma fraude eleitoral gigantesca e estão protestando contra a fraude eleitoral, né? Então é um protesto, embora seja dominado por pessoas de extrema direita, é um protesto com reivindicações democráticas, né? Contra a fraude eleitoral nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente denuncia que o Bolsonaro foi eleito por uma fraude. Então, se a gente imaginemos só que o Lula ele convocasse protestos contra a fraude eleitoral e esses protestos aí os manifestantes acabassem invadindo o Congresso Nacional. A esquerda brasileira não poderia falar que isso daí é uma coisa fascista, né? Mas essa questão aí de tentar incriminar os trumpistas, né, abre precedente
como você falou, para qualquer manifestação popular de caráter democrático ser reprimida pelo Estado, supostamente por querer, por violar a Constituição, podendo ser considerados esses manifestantes vândalos terroristas, como chamam os trumpistas que invadiram o Congresso dos Estados Unidos. Agora você falou da questão do Trump, né? Não, a burguesia não quer que ele seja reeleito. A burguesia não quer que o Trump volte aí ao jogo político. Nesse sentido é curioso, porque existe uma semelhança com o Lula, né? Embora o Lula seja de esquerda e o Trump seja um fascista. Porque o Trump mostra essa invasão no Congresso é uma demonstração clara de força do Donald Trump, né? A base social dele é uma base coesa, né? E é uma base muito grande, porque as eleições do ano passado em que o Biden venceu foram extremamente manipuladas. A imprensa burguesa bombardeou o Trump nos 4 anos em que ele esteve no governo dos Estados Unidos, tentando impeachment, tentando acusar ele de tudo quanto é crime. Durante as eleições, houve também uma campanha muito forte de propaganda contra o Trump, propaganda pró-Biden. Todos os bancos, os grandes bancos internacionais demonstraram apoio público ao Joe Biden. A burguesia internacional inteira, do setor financeiro principalmente, deu um apoio integral ao Donald Trump para que ele vencesse, fraudando as eleições com a questão dos votos pelo correio e tudo mais, né? E mesmo assim, o Donald Trump perdeu por uma margem muito pequena de votos. Isso indica uma fragilidade muito grande da burguesia e que o candidato da burguesia, o Joe Biden, é um candidato sem uma base social. Houve uma chantagem para que as pessoas votassem no Biden, porque o Trump seria o demônio na Terra, né? E o Biden seria aquela pessoa que defende os negros, as mulheres, os LGBTs, os índios, os anões, os canhotos, os carecas, tudo mais. Então, essa propaganda não deu muito certo, porque o Biden venceu, só que venceu por pouco. O Trump perdeu, mas perdeu por pouco e com milhões e milhões de votos. E a base dele continuou nas ruas e invadiu o Congresso dos Estados Unidos, que mostra que o cara tem uma base social muito forte. E Ô Vasco, fala. rapidinho, uma coisa interessante que você disse aí é que essa suposta defesa do Biden a toda a humanidade, né? Todos os oprimidos da humanidade, sendo que ele é um cara que organizou golpes de Estado aí pelo mundo inteiro, guerras pelo planeta, né? Mas ele é visto aí como o salvador dos oprimidos, né? O que é engraçado é que uma parte da esquerda diz que é preciso aí impor leis restritivas, é preciso combater o trumpismo, porque existem teorias da conspiração no meio dos trumpistas, né? Que principalmente naquele grupo QAnon, que é um grupo aí de extrema direita, que diz que o Trump ele trava uma luta nos bastidores contra satanistas e pedófilos, ou seja, ele seria ele seria tipo um cristão que está lutando aí contra o demônio e contra uma horda de pedófilos, né? Em certa medida, isso daí tem até um pouco mais de realidade do que o que diz a esquerda sobre o Biden, porque o Biden ele não tem nada de defensor dos negros, das mulheres, da população LGBT, dos oprimidos, de nada. Ele é o cara da guerra. Ele, na década de 90, ele passou leis que encarceraram em massa os negros nos Estados Unidos, né? Ele era a ala mais conservadora do Partido Democrata, o cara que fez a guerra no Iraque, e que, preciso lembrar, as guerras que os Estados Unidos fizeram no Oriente Médio, os Estados Unidos procuraram recrutar aí alguns grupos no Oriente Médio, né? Alguns grupos terroristas que entre outras coisas, eram grupos que tinham escravos, crianças como escravos sexuais, né? Isso daí não é simples teoria da conspiração, né? Não é algo inventado por alguém.
são fatos, né? Os próprios militares dos Estados Unidos já declararam que quando eles chegavam para levar a democracia para os países do Oriente Médio, eles encontravam soldados que tinham crianças como escravos sexuais e que eles não podiam fazer nada porque, por ordem dos superiores, eles diziam, não, você não deve fazer nada contra eles, que eles são nossos aliados. Que se for parar para pensar, tem um pouco mais de realidade até nesses caras malucos do Cannon do que nessa esquerda que acredita que o Biden, que é um verdadeiro monstro, é um defensor das liberdades, da população oprimida. Enfim, é uma coisa curiosa, né, de se pensar. E aproveitando, né, o Biden é um cara... Essa questão aí do ataque ao Donald Trump por causa da invasão do Congresso, né, uniu toda a burguesia internacional, o imperialismo e a esquerda a reboque dele, seja a esquerda norte-americana ou a esquerda internacional, a brasileira inclusive, né? Todos sob o lema da luta contra o fascismo, né? Porque seria um golpe fascista do Donald Trump. E essa luta contra o fascismo, que a gente já está meio que acostumado aqui, né? Não é uma luta contra o fascismo, porque na verdade trata-se de apoiar o principal setor da burguesia contra esse setor que está sendo atacado, como se fosse um demônio no planeta Terra. A gente vê nos Estados Unidos, a gente vê no Brasil também. E nos Estados Unidos trata-se de defender a suposta e falsa legitimidade da eleição do Joe Biden, né? Como você falou, como um cara que defende a humanidade inteira contra o mal que é o fascismo. Mas o Joe Biden, que está no Congresso dos Estados Unidos desde 1974 ou 73, não me lembro, em todo esse tempo ele tem sido um dos principais articuladores da política internacional imperialista dos Estados Unidos, né, como um membro da Comissão de Assuntos Exteriores do Senado. Então, Joe Biden foi fundamental no massacre que o imperialismo promoveu na Iugoslávia, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, na Síria. E o Joe Biden é famoso, né? O Donald Trump já denunciou isso daí várias vezes, e isso daí é comprovado pela própria imprensa, né? Que o Joe Biden esteve por trás aí do golpe na Ucrânia em 2014. Existem diversos documentos, ele, a Hillary Clinton, o Obama, né? Foi durante o governo do Obama, em que o Biden era vice-presidente dos Estados Unidos, que houve o golpe na Ucrânia em 2014. E esse golpe acabou fazendo com que hordas fascistas se revoltassem contra o governo nacionalista do Viktor Yanukovych, que estava em cima do muro entre a União Europeia e a Rússia, e as hordas fascistas foram mobilizadas para invadir o Congresso, né, da Ucrânia, a Rada. Então, ali foi uma coisa, ali realmente foi um golpe fascista, né? Houve um apoio claro do imperialismo para derrubar o presidente, mobilizando hordas fascistas ali, que queimaram, que assassinaram, que estupraram, que permanecem ainda hoje em uma guerra civil no Donbass, fazendo todos os tipos de barbaridade contra os rebeldes que ainda estão lutando pela sobrevivência de um mínimo de independência da Ucrânia, né? E o Joe Biden, portanto, é um dos responsáveis por essa tragédia ucraniana. O antifascista Joe Biden é um dos responsáveis pela ascensão do fascismo na Ucrânia. Exatamente. Né? Se você pegar na internet, pegar fotos, né, da invasão do Congresso na Ucrânia, e você pegar fotos da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, você vai ver assim, que o Capitólio nos Estados Unidos parece assim, uma torcida organizada que subiu ali com bandeira, me fugiu o nome daquele negócio que você joga uma luzinha assim, que o pessoal Sinalizador? Sinalizador, isso mesmo. Com sinalizador, bandeira. Parece que é uma torcida organizada que tá ali, sei lá, esperando
o time entrar dentro do estádio. Mas se você pegar as fotos do que aconteceu na Ucrânia, nossa, você vai ver que tem fogo para tudo quanto é lado, você tem uma verdadeira guerra ali, né? Os fascistas que tomaram o poder na Ucrânia, agindo com uma extrema violência aí, e na época alguns setores, né, aqui da esquerda chegaram a dizer que era uma revolução que estava acontecendo lá na Ucrânia. Se for para comparar o número de mortes também, nos Estados Unidos, nós tivemos aí acho que 5 mortes na invasão ao Capitólio, e foram dezenas de mortes na invasão do Congresso na Ucrânia. Esses fascistas que tomaram o poder na Ucrânia, eles são fascistas de um tipo bem peculiar, né? De um tipo bem particular, que é o nazismo, né? Eles são declaradamente neonazistas, e reivindicam aí o fascismo da Ucrânia que ajudou, que foi o ajudante aí de Hitler para invadir a Ucrânia, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, que simplesmente era um grupo de assalto que ia na frente dos grupos alemães aí para tocar o terror na população, prender judeus, matar judeus, né? Ou perseguir os próprios ucranianos, os eslavos, os comunistas, né? Então, se a gente for falar de um golpe fascista, esse é um golpe fascista de verdade. O que aconteceu no Capitólio foi um dia de protesto com população com bandeira, vestida de qualquer jeito, um maluco vai com chifre e roupa de urso. Você falar que isso é um golpe fascista, né? Nossa, a pessoa não sabe o que é um golpe fascista de verdade, né? Ô César, uma coisa, né, que você... Bom, é importante destacar aqui a questão da fortaleza do Donald Trump se consolidando, né? Como eu disse, ele perdeu as eleições muito por pouco, assim, e a base dele continua mobilizada. Essa invasão no Congresso é prova disso. Depois dessa invasão no Congresso, houve protestos em frente a capitólios aí de diversos estados dos Estados Unidos, também organizados pelos simpatizantes do Donald Trump, e tudo isso daí em meio a uma polarização política gigantesca que a gente vê aí nas ruas dos Estados Unidos desde o ano passado, né? Com protestos dos negros contra a violência policial, depois com os manifestantes de extrema direita saindo nas ruas, inclusive para atacar os negros, né, armados. Uma parte da população se armou, trabalhadores, negros, esquerda, juventude. Outra parte de extrema direita também se armou. A gente viu conflitos nos Estados Unidos no ano passado que inclusive indicavam uma tendência ao início de uma possível guerra civil, né? E essa invasão no Congresso dos Estados Unidos só joga lenha nessa fogueira. E esse clima de radicalização, polarização política, dependendo do desenrolar dos acontecimentos, né, a gente pode ver realmente o início de uma guerra civil. E a esquerda, ao invés de se independentizar com relação à burguesia, né, logicamente não defendendo nenhum nem outro setor da burguesia, devendo organizar aí as classes populares para um enfrentamento contra a burguesia de conjunto, na verdade a esquerda fica a reboque da burguesia imperialista nessa luta falsa contra o fascismo nos Estados Unidos. E isso daí se expressa em um perigoso precedente, que é esse ataque ao Donald Trump não se materializou apenas na questão da tentativa de um processo de impeachment contra ele, de um processo de cassação política contra os direitos dele, mas também com a censura do Donald Trump nas redes sociais, né? Twitter, Facebook e Instagram bloquearam as contas do Donald Trump, que são seguidas por milhões de pessoas,
com aquela desculpa de que ele teria incitado a multidão a invadir o Congresso, sendo que não houve nenhum incitamento. A gente pode acompanhar, quem acompanhou na quarta-feira os tweets dele, tudo, não havia nada de incitamento aos protestos. Foram 2 tweets falando para o pessoal manter a calma, não partir para a violência, e também para proteger os guardas que estavam ali protegendo o Capitólio. E um terceiro tweet, algum tempo depois, já pressionado pela imprensa, com um vídeo que ele gravou pedindo para os manifestantes se retirarem do Capitólio e irem para casa. Isso daí foi considerado pela imprensa imperialista, pela burguesia, falsamente, né, como uma incitação à violência. E aí, sob essa desculpa, Twitter, Facebook e Instagram bloquearam primeiro esses tweets dele, e depois, excluindo, né? E depois bloquearam as contas do Donald Trump nas redes sociais. Um atentado claro à liberdade de expressão e com uma desculpa mentirosa, né? Curiosamente, essa mesma imprensa que tanto fala que o Donald Trump é um difusor de fake news, né? Na verdade, foi uma fake news contra ele para justificar a censura, porque ele não incitou em nenhum momento a violência e a invasão do Capitólio nas redes sociais. E agora o Donald Trump tem as suas contas censuradas pelos grandes monopólios das comunicações e das tecnologias do Vale do Silício, né? Alguns dos monopólios mais poderosos do capitalismo contemporâneo. E a esquerda aplaude, né, essa censura contra o Donald Trump, é praticamente unânime, né? Tanto a imprensa burguesa como a direita tradicional, os democratas, republicanos, senadores, deputados, como a própria esquerda norte-americana e internacional, incluindo a brasileira, aplaudem essa censura, que é um atentado à liberdade de expressão do Donald Trump e que abre um precedente para a censura contra qualquer pessoa do mundo, uma vez que o presidente dos Estados Unidos, né, ocupando o cargo mais poderoso de todo o planeta, é censurado nas redes sociais, bloqueado pelas redes sociais, isso abre o precedente para qualquer Zé Ninguém aí, em qualquer parte do mundo, ser vítima de algum atentado muito pior contra a liberdade de expressão, César. Então, né? Voltando só um pouquinho no assunto, não entrando diretamente nas redes sociais, uma matéria que saiu no DCO, vou ler a manchete, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo agora, né? Ministro alemão propõe plano aos Estados Unidos para defender a democracia entre aspas, né, claro. O nome do maluco alemão é o Heiko Maas. O que ele defende, né? Lá na Alemanha, preciso lembrar, depois da invasão ao Capitólio, a Alemanha já se preocupou, já protegeu o Reichstag, né, que é o prédio aí do parlamento alemão, e o ministro das Relações Exteriores, né, esse Heiko Maas, ele disse que os Estados Unidos precisam trabalhar junto com a União Europeia em um plano Marshall para a democracia. Eles precisam... eu vou ler o que ele disse. Não devemos ceder aos inimigos da democracia liberal. Não devemos ceder aos inimigos da democracia liberal. Isso não se aplica apenas aos Estados Unidos, mas também à Alemanha e à Europa. A gente precisa mostrar bem que ele disse democracia liberal aí no caso, né? Então, fica claro aí que eles vão utilizar isso daí como uma maneira de fazer uma ofensiva contra os direitos da população em geral, da própria Europa e dos Estados Unidos, mas também contra os inimigos aí da democracia em todo o planeta. Ou seja, qualquer pessoa que se indisponha minimamente com o que eles chamam de democracia é considerado um inimigo e tem que ser calada, tem que ser combatida pelos estados mais fortes do planeta, pelas empresas mais fortes do universo, vamos dizer assim, né? Já que a gente não sabe se existe vida em outros planetas.
Então, isso daí abre um precedente muito grande, né, para que o Estado controle ainda mais a vida da população. Eu vi uma, uma comentarista falando sobre isso, né, o nome dela é Ellen Buiniski, uma jornalista norte-americana que escreveu um artigo para a RT, que ela diz o seguinte, que ela diz várias coisas, né, fala as empresas de tecnologia estão agora conseguindo ter mais poder do que o próprio Estado, e aí elas podem praticamente legislar e determinar o que pode ou não ser dito lá dentro das empresas de tecnologia, dessas redes sociais, desculpa. O que a gente pode dizer nas redes sociais, ou seja, elas estão controlando totalmente até onde vai a liberdade de expressão das pessoas, né? E aí quem está controlando isso é o Mark Zuckerberg, são esses milionários, magnatas que não têm, assim, o mínimo de preocupação com a democracia, eles têm preocupação em ganhar dinheiro. Ou seja, se alguma coisa atrapalha os planos deles, a gente é que sofre, né? A gente tem que ser censurado e tudo mais. Essa jornalista, ela faz uma comparação que eu achei muito interessante, que ela compara essas redes sociais com o Big Brother, né? O grande irmão do George Orwell, que ele fiscaliza aí e determina o que você pode dizer ou não pelo seu bem, né? Ele diz que ele é que determina o que é o seu bem, né? O que é bom para você, e aí ele fiscaliza e fala o que você pode, o que você não pode falar. Ou seja, uma ditadura gigantesca, né? Feita por esses grandes monopólios. Isso daí não é novidade nenhuma para quem é marxista, né? Quem já estudou a obra do Lenin minimamente sabe que quem manda no mundo hoje são os monopólios, né? Junto a essa declaração dessa jornalista, nós tivemos inúmeros comentaristas, jornalistas, personalidades dizendo que deixar que as empresas de tecnologia, esses monopólios gigantescos, controlem aquilo que pode ser dito, por mais que isso seja, que isso pareça ser bom, na verdade, isso daí vai limitar todo o campo daquilo que a gente pode dizer. Ao você delimitar o que o Donald Trump pode dizer, você delimita o que todas as pessoas podem dizer. No mesmo dia em que o Donald Trump teve aí suas contas fechadas pelo Facebook e pelo Twitter, o Ayatollah Ali Khamenei, do Irã, criticando as vacinas do Reino Unido e dos Estados Unidos, teve seus posts apagados no Twitter. Ou seja, não é só contra o Donald Trump, isso daí atinge também uma parcela dos países oprimidos, aqueles países que estão lutando contra o imperialismo, que talvez para o Irã, no último período, o Trump tenha sido um dos piores demônios que já existiram, porque ele matou simplesmente o líder aí das forças do exército, praticamente, iraniano, né? Ele era o líder da liberação de Jerusalém e tudo mais, né? E aí, o que o Twitter faz? Ele vai lá e apaga os posts desse cara, que é o que vê aí no Trump o demônio na face da Terra. Ou seja, não existe nenhuma preocupação com a democracia. Existe uma preocupação em manter o regime de lucro dessas empresas, desses monopólios. Outras duas personalidades que criticaram isso daí são duas personalidades muito conhecidas, uma delas, inclusive, mora no Brasil, que é o Glenn Greenwald, que ele disse o seguinte, né, que por anos ele escutou que a gente não devia criticar o Facebook e o Twitter, porque não podíamos criticar a política de censura dessas redes sociais. Porque se a gente quisesse, se a gente estava preocupado, se a gente estava se sentindo estranho com a política de censura, a gente podia criar a nossa própria plataforma de rede social, né? Simples assim, né? E aí, ele diz que o Parler tentou, só que o Parler é uma rede social que o Trump começou a utilizar depois de ser aí expulso do Facebook e do Twitter. Ele já utilizava antes, mas ele iria utilizar mais agora, né? Pelo menos a sua base, né? Os trumpistas utilizavam bastante o Parler. Em apenas 24 horas, o Google, a Apple e a Amazon bloquearam essa rede social. Ou seja,
não é só no Facebook, não é só no Twitter. O Twitter e o Facebook, eles não estão preocupados simplesmente que o que pode ser dito ali. Eles estão preocupados com o que pode em todo o planeta. Outra pessoa também que comentou foi o Edward Snowden, que disse, o Edward Snowden, para quem não sabe, é um especialista em internet, né? Um especialista em proteção dos sistemas aí da internet. Ele trabalhou na CIA, né? NSA, e ele foi o grande responsável por dizer, por falar sobre a espionagem que acontecia nos Estados Unidos contra toda a humanidade. Ele disse que isso daí é simplesmente um ponto de virada para para agora quem começar a controlar o discurso aí no caso, né, o que pode ser dito, sejam as empresas, as grandes empresas de tecnologia, e que isso é muito perigoso. Ele ainda, ele disse isso daí no Twitter, e ao ser respondido, ele disse assim, que as pessoas deveriam pensar para além dos próximos 13 dias, né? Que a vida vai continuar depois de 13 dias. Então, os acontecimentos recentes não podem fazer com que a gente tome medidas para destruir os nossos direitos pelos próximos 20 anos, né? Vocês vejam que Glenn Greenwald, Edward Snowden, que são dois símbolos, né, atuais aí da luta pela liberdade de expressão, liberdade de imprensa, estão denunciando, né, essa censura grotesca dos monopólios contra o Donald Trump. Muita gente de esquerda, da esquerda pequeno-burguesa, essa mesma esquerda histérica que fala que foi um golpe nos Estados Unidos, que é preciso se aliar com Deus e o diabo contra o fascismo, né? Essa mesma esquerda ataca o PCO, porque o PCO defende o direito democrático da liberdade de expressão mesmo para os fascistas, né? E agora a gente vê Greenwald e Snowden defenderem também, porque é uma coisa óbvia, né? O que é mais perigoso? O Donald Trump e seus tweets ou o regime imperialista que censura, que prende o Julian Assange, que bombardeia a Síria, bombardeia o Iraque, né? E que pode, ao censurar o Donald Trump, censurar qualquer pessoa, espionar qualquer pessoa, abrir um precedente para uma verdadeira ditadura jamais vista aí dos grandes monopólios, né? É preciso entender essa questão e a esquerda, infelizmente, parece não estar disposta a entender essa situação. Bom, a gente vai continuar acompanhando todos esses acontecimentos nos Estados Unidos. A direita tradicional, né, ela tenta utilizar agora a invasão do Capitólio como pretexto para impor uma repressão ainda maior, não só com relação à censura por parte dos monopólios de comunicação e tecnologia, mas também a própria repressão física com a polícia e com o exército nas ruas dos Estados Unidos, né? Já estão tentando estabelecer uma nova espécie de ato patriótico, que quando dos ataques às Torres Gêmeas impôs uma vigilância, uma espionagem, prisões totalmente arbitrárias contra qualquer pessoa que fosse considerada ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Estão tentando repetir isso daí agora, né? E colocar a polícia na rua para prender qualquer pessoa que esteja supostamente envolvida com violência nos Estados Unidos. Então, a situação tende a evoluir para um fechamento, inclusive, maior do próprio regime político norte-americano, mas não com Donald Trump na presidência, esse fascista grotesco, repressor, opressor, e sim com o lindo Joe Biden, né, defensor das mulheres, dos negros e dos LGBTs. Joe Biden que vai impor uma ditadura nos Estados Unidos caso a situação degringole. E é o que parece estar acontecendo aí com leis mais repressivas que virão nos próximos dias contra o povo norte-americano. Bom,
Já queria agradecer a você, César, pela participação novamente. Se quiser dar um comentário final aí, fica à vontade. Só um último comentário sobre esse assunto, é que saiu uma notícia, né, de que a Microsoft e o Google estão entre os principais doadores do Joe Biden para o comitê inaugural aí da tomada de posse do presidente, né, do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, né? Ou seja, essas empresas também colocam dinheiro na campanha do Biden, né? Não é simplesmente que elas estão preocupadas com a democracia e tudo mais, né? Elas tiveram um lado aí, no caso, dessa né, nisso que aconteceu nessas eleições, né? Se a gente for fazer uma comparação, eu acho que no caso do Brasil é pior, mas se a gente for fazer uma comparação, parece muito com o que aconteceu com o Sérgio Moro e com o Lula, né? O Sérgio Moro prendeu o Lula e depois ele virou ministro do Bolsonaro. Nesse caso, as empresas aí, elas limitaram o que o Trump podia dizer nas eleições, agora excluíram o Trump de vez, e elas põem dinheiro na campanha do Biden, né? Ou seja, elas queriam definitivamente que o Biden fosse eleito nos Estados Unidos. Eu queria fazer dois convites aqui, aproveitar para quem está assistindo, quem for assistir entre hoje e amanhã e o comecinho da quarta-feira, é que o Comitê de Luta Fora Bolsonaro em Portugal vai fazer um webinar no dia 13, às 8 horas da noite. Esse webinar vai contar com a nossa companheira Larissa Leonetti, a militante do PCO e coordenadora nacional dos comitês de luta, além do convidado Renato Marinho, que é professor, biólogo e dirigente do Bloco de Esquerda de Portugal, e o companheiro Tiago Monteiro, que é doutorando pela Universidade do Porto e investigador em Geografia Econômica. O tema do webinar vai ser Como combater o crescimento da extrema-direita e o neoliberalismo em Portugal. Aí, quem quiser participar, o pessoal do PCO Europa vai participar disso daí, quem quiser ir lá e ver como combater o fascismo em Portugal, mas também como combater o fascismo e a extrema-direita e o neoliberalismo em todo o planeta, fica aí o convite. E o outro convite é para o pessoal que está assistindo o podcast participar aí da 46ª Universidade de Férias do PCO, com o tema O que foi o Stalinismo, que ainda dá tempo de se inscrever. O curso já tem mais de 1.000 inscritos aí, e vamos lá, vamos se inscrever, que o curso está muito bom. Já foram as duas primeiras aulas, mas ainda dá tempo do pessoal assistir essas duas aulas. O curso é ministrado pelo companheiro Rui, então a gente nem precisa ficar falando aí do currículo político do companheiro Rui, que tem aí mais de 40 anos de militância no movimento operário, no trotskismo brasileiro. É um curso aí que acho que internacionalmente nunca houve um curso dessa grandeza, que explica nos detalhes o que está acontecendo, o que aconteceu na União Soviética aí com a burocracia soviética. Então vale muito a pena o pessoal se inscrever. É só entrar no site aí da universidademarxista.com.br e fazer sua inscrição aí, que ainda dá tempo. Isso aí, o podcast O Mundo em uma Hora fica por aqui. A gente volta na próxima segunda, às 3 da tarde, na Causa Operária TV. Até mais, pessoal.